Vem, segue-me! Dia 27 de março a 2 de abril, Mateus 14, Marcos 6, João 5 a 6. Ao ler Mateus 14, Marcos 6 e João 5 e 6, identifique verdades que sejam significativas para você. Você pode fazer a si mesmo perguntas do tipo: o que os relatos nestes capítulos têm a ver comigo? Quais mensagens encontro para a minha vida? Ou o que gostaria de compartilhar com minha família ou outras pessoas? O que inspirou Pedro a deixar a segurança de seu barco no meio do mar da Galileia durante uma forte tempestade? O que levou a acreditar que, se Jesus podia caminhar sobre a água, ele também poderia? Não podemos saber com certeza, mas talvez Pedro compreendia que o Filho de Deus veio não apenas para realizar coisas maravilhosas para o povo, mas também para conceder poder às pessoas como Pedro para executar prodígios também. Afinal de contas, o chamado de Jesus era: vem, segue-me. Lucas 18, 22. Pedro já tinha aceitado esse convite anteriormente. Agora estava tentando aceitá-lo novamente, mesmo que isso significasse se confrontar com seus temores e fazer algo aparentemente impossível. Talvez o Senhor não nos peça para sairmos de um barco andando no meio de uma tempestade ou contribuirmos com nosso suprimento escasso de pão quando milhares precisam se alimentar. Mas Ele pode pedir que aceitemos instruções, mesmo quando não as compreendamos plenamente. Quais que sejam seus convites para nós, algumas vezes podem ser surpreendentes ou mesmo assustadores, mas os milagres podem acontecer se nós, como Pedro, pudermos deixar de lado nossos temores e nosso entendimento limitado e segui-lo com fé. Jesus Cristo honra a seu Pai. O relacionamento entre pais, o Pai Celestial e cada um de seus filhos tem uma natureza sagrada. Nesses versículos, Jesus Cristo nos deu o padrão inspirado a ser seguido em nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Vamos ver aqui em João 5, 16 a 47. E por isso os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E também em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro.
Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia ardente e resplandecente, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para que consumasse, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honras uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar para com meu Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem pusestes a vossa esperança. Porque se vós creeis em Moisés, creeis em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não credes nos escritos que vos creis, nas minhas palavras, porque se não credes nos escritos, como crereis em minhas palavras? Uau, foi difícil ler. Então, essa primeira parte, né? Continuando aqui, diz o seguinte: o Salvador pode magnificar minha oferta humilde para cumprir seus propósitos. Você já se sentiu incapaz de satisfazer todas as necessidades que vê à sua volta? Em seu lar, nos relacionamentos ou na sociedade? Os discípulos de Jesus podem ter se sentido incapazes quando ele pediu que alimentasse mais de 5.000 pessoas famintas, quando havia apenas 5 pães e 2 peixes. Ao ler sobre o milagre que ocorreu em seguida, pondere sobre como Deus pode usar nossas ofertas humildes de serviço para abençoar aqueles à nossa volta. De que maneira ele pode magnificar seus esforços ao servi-lo? Considere essa declaração da irmã Michelle Craig. Mas podemos dar o que temos a Cristo, e ele multiplicará nossos esforços. O que vocês têm a oferecer é mais do que suficiente. Mesmo com suas fraquezas e debilidades humanas, se confiarem na graça de Deus. Bacana. Jesus Cristo me convida a abandonar meus temores e minhas dúvidas, exercendo a fé que tenho nele. Imagine os detalhes da cena descritas em Mateus 14, 22 a 33. Vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já a entardecer, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se é tu, manda-me ir até contigo, por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo
e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Imagine como Pedro e os outros discípulos se sentiram. O que aprendeu a respeito do discipulado com as palavras e ações do Salvador nesse versículo? O que você aprendeu com as palavras e ações de Pedro? Vamos ver primeiro Nef 3:7. E aconteceu que Nef disse a meu pai: Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Pergunta: o que o Senhor está convidando a fazer que é semelhante a caminhar fora do barco? O que você encontra nesses versículos que lhe dá coragem para exercer sua fé em Jesus Cristo? Como discípulos de Jesus Cristo, preciso ter o desejo de acreditar na verdade e aceitá-la mesmo quando for difícil de fazê-lo. Quando Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida, muitos disseram: dura este discurso. Como as palavras de Pedro em João 6, 68 e 69 o ajudam nos momentos em que parece difícil aceitar ou viver de acordo com a doutrina do Salvador. Vamos ver o que ele disse lá em João 6. E respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, como que essas palavras ajudam nos momentos em que parece difícil aceitar ou viver de acordo com a doutrina do Salvador? O que mais lhe chama a atenção no testemunho de Pedro? Quais são algumas das palavras de vida eterna? Essa que diz Simão Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, quais são algumas das palavras da vida eterna que o ajudam a manter seu compromisso de seguir o Salvador? Faço um convite aqui no finalzinho, né? Pense como você pode ajudar sua família a imaginar quantos pães e peixes seriam necessários para alimentar 5.000 pessoas. O que o milagre descrito em Mateus 14, 15 e 21 nos ensina sobre o Salvador? Considere compartilhar uma experiência em que você sentiu que não tinha o suficiente para oferecer, mas o Salvador multiplicou seus esforços. Tem outras partes aqui, irmãos, deixa eu ver se vai dar tempo, porque o nosso podcast vai no máximo 15 minutos, tá? Mateus 14, 22 e 23. Sua família vai gostar de fazer uma representação da história desses versículos. Porque os discípulos no barco ficaram com medo. Como Pedro foi capaz de superar seus temores e deixar o barco? De que maneira ele demonstrou fé, mesmo quando começou a afundar? E de que maneira somos algumas vezes semelhantes a Pedro? Eu sei que é um pouco rápido quando eu leio aqui para vocês, mas vocês podem voltar e pausar, tá? Para cada pergunta. Peça aos membros da sua família que observem as ocorrências das palavras são, no sentido de sadio, e curado, nos versículos em João 5, de 1 a 16. De que maneira Jesus Cristo pode curar as pessoas e como ele nos curou? Por fim, João 6, 28 a 58. Dê a cada membro da família um pedaço de pão para comer e converse sobre os benefícios que recebemos do pão e dos outros alimentos saudáveis. Então consultem juntos esses versículos, procurando ver por que Jesus chamou a si mesmo de pão da vida. E o que significa comer o pão da vida? Muito obrigado, irmãos. Essa aqui foi a semana do dia 27 a dia 2 de abril, semana da conferência. Um forte abraço para vocês, até o próximo podcast.